Meu nome é Larissa, eu tenho 33 anos, sou casada com o Raul há 11 anos. Eu nasci num lar que não era cristão. Os meus pais eram católicos, mas não eram praticantes. E eu cresci inserida nesse lar que eu não tinha nenhuma base bíblica e não tinha nenhum conhecimento a respeito de Deus. Meus pais permaneceram casados juntos por 11 anos, um casamento aparentemente perfeito, apesar deles terem tido outros problemas antes de iniciar esse relacionamento. Mas eu me via uma criança muito feliz, muito realizada, muito bem cuidada e tratada pelos meus pais, muito amada por eles. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, o meu pai traiu a minha mãe e eu fui a primeira testemunha daquela situação. Eu tive contato com a pessoa e comecei a compreender o que estava acontecendo, mesmo sem saber realmente. Isso me deixava muito triste, porque nessa época a minha mãe estava grávida e eu fui a pessoa que contei toda essa situação para minha mãe. Então eu tinha 10 anos de idade, minha mãe tomou uma decisão de se separar do meu pai. Foi muito difícil para a gente. Eu me recordo que ela estava grávida de uns 2, 3 meses do meu irmão mais novo e nós fizemos aquela mudança de casa e foi um período muito difícil para a nossa família e para mim principalmente, que eu via no meu pai alguém que eu pudesse ter todo o apoio, tinha o meu pai como meu herói e de repente aquela história estava sendo mudada e por trás disso existia um tratamento que eu só fui perceber lá na frente. O meu rendimento escolar, ele caiu muito, eu não conseguia me concentrar nas atividades escolares e eu comecei a ter muitos problemas na escola mesmo e depois eu fui encontrar a falsa alegria em um relacionamento com apenas 12 anos de idade. Foi o meu primeiro namoro dentro de casa, um namoro sério. Com apenas 12 anos eu era uma menina e já comecei a dar os meus primeiros passos de uma vida adulta. Quando eu fiz 14 anos, eu já não estava mais com essa pessoa e eu me envolvi em um relacionamento ainda mais sério e foi um relacionamento muito abusivo que trouxe muitas consequências ruins para minha vida toda. E nesse relacionamento eu sofri muito, foi muito difícil para eu conseguir sair. E por trás de toda essa história ainda existia aquela questão de que os meus pais não conversavam e eu tinha que intermediar a vida deles com a minha e a dos meus irmãos, porque eles não se davam. E eu era talvez a pessoa que estava ali para poder ajudá-los nesses conflitos e sem maturidade nenhuma para isso. E devido à situação que eu vivi nesse namoro, esse relacionamento abusivo, todos os homens batiam. Então, para mim, todo homem traía e todo homem batia. Eu conheci Raul numa época da minha vida em que eu já tinha superado uma parte desse trauma e eu queria algo sério sim com ele e com 22 anos eu me casei. Eu era muito nova, muito imatura para levar essa vida de casada. Casamos no civil, casamos na igreja, tivemos a aprovação dos nossos pais que nos ajudaram muito e começaram as brigas terríveis, onde eu não enxergava mais aquele amor, aquela paixão, mas era uma responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande que estava desgastando com o tempo. Mas ainda assim, eu insisti naquela história porque existia de fato o amor e eu não queria perder aquilo que eu sentia pelo meu marido. Eu acompanhava, ele bebia, ele gostava muito de farra e apesar de não beber
Então hoje eu consigo enxergar que eu estava do lado dele e eu errava também nesse sentido, mas toda aquela vida que a gente vivia era uma vida vazia, faltava muita coisa. Eu tinha um emprego, ele também, não faltava nada na nossa casa, mas faltava a presença de Deus e isso era real devido a tantas brigas que nós tínhamos. Diante de toda essa história que eu vivenciei, houve um dia em que esse vazio ele crescia cada vez mais na minha vida. Eu estava realizada com o meu casamento, eu estava feliz por ter escolhido estar com aquela pessoa, mas me faltava algo. Nós passamos por um processo bem difícil para construir a nossa casa e vencemos. E eu sentia dentro de mim a necessidade de agradecer e estar mais próxima de Deus, mas não sabia como fazer. Foi quando eu recebi um convite para estar na celebração da Igreja Batista Monte Carmelo em um domingo. E ali, eu, Raul, o meu irmão, que já tinha sido convidado por um membro, uma outra pessoa que frequentava a igreja na época, nós estávamos ali naquele domingo e à primeira vista foi tudo muito bem recebidos, um local bem agradável e nós sentimos a vontade de voltar. Naquele primeiro dia houve um apelo, eu não me manifestei, não senti essa vontade de levantar as minhas mãos, mas com o passar das semanas, o meu esposo tomou uma decisão ao lado de Jesus, o meu irmão também fez e num dado momento eu senti o toque do Senhor na minha vida e não pude mais resistir. E levantei as minhas mãos, me entregando ao Senhor, permitindo que a partir desse momento Ele escrevesse uma nova história na minha vida. E muita coisa mudou a partir desse momento. Eu me sentia uma pessoa triste, por mais que eu mostrava que eu era feliz, que eu estava satisfeita, mas eu vi que Jesus começou a preencher as lacunas da minha vida que faltava para que eu pudesse ser realmente feliz, e essa felicidade eu só pude encontrar quando Jesus me encontrou. Quando eu tomei essa decisão, eu comecei a me preparar para o batismo e em 2015, no dia 16 de setembro de 2015, para a honra e glória de Deus, fomos batizados eu, meu esposo e o meu irmão. Eu estava obedecendo aquilo que o Senhor me chamou, fui desafiada primeiramente por Deus para me sentir parte dessa igreja, parte dessa comunidade, e aí foi o momento onde eu comecei a participar frequentemente dos encontros de pequeno grupo, da escola bíblica dominical, e numa oportunidade com uma campanha que teve na igreja, 40 dias de comunidade, eu me tornei líder de um pequeno grupo que acontecia na minha casa. E aí, desde então, eu nunca deixei essa liderança de PG, eu aprendi a amar as pessoas como elas são e ajudá-las, assim como eu fui ajudada por essa igreja, ajudá-las a trilharem um caminho e levá-las também, com a ajuda do Senhor, a tomarem essa decisão de viver uma vida melhor que é ao lado de Jesus. E além de ser líder de pequeno grupo, eu também sou coordenadora da rede de mulheres da nossa igreja, estou à frente desse ministério e eu tenho aprendido muito aqui com a nossa igreja, eu tenho crescido muito, amadureci muito e tenho uma vida com Deus, sou pecadora, sou uma pessoa falha, tenho os meus defeitos, mas a minha nova vida me permite compreender o amor do Senhor para comigo, para que eu possa refletir todo esse amor, todos os ensinamentos na vida do meu próximo, principalmente aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a fazer parte desse time que já experimentou
uma vida melhor ao lado de Jesus. Jesus, ele é a vida melhor. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o vazio que precisa ser preenchido na nossa vida. Você precisa permitir a ação do Senhor na sua vida. Então eu te faço esse convite. Venha conhecer, permita viver a vida melhor que é Jesus na sua vida.